Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este estudo da Palavra de Deus nesta quarta-feira, 5 de maio de 2021. Sempre temos o nosso encontro nestas quartas-feiras, até que retornemos ao culto presencial lá no nosso templo. Que bom que você está com a gente, que bom podemos estudar juntos a Palavra do Senhor. Bom glorificarmos o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você a estar orando agora. Orando por esse tempo quando vamos estudar a palavra do Senhor. Agradecidos porque estamos vivos, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, glorificamos o teu nome, porque só o Senhor merece honra, glória, louvor, adoração. E agora, quando estamos em volta da Tua Palavra, pedimos a ação do Teu Espírito sobre nós, na vida do Teu filho, da Tua filha, que está participando deste culto, que a Tua bênção esteja nesta casa, nesta família, eles possam com alegria Te servir e todas as suas necessidades sejam supridas pelo Jeová Jireh, que é o Senhor, o Deus da provisão. Fala conosco em mais esse estudo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Vida vitoriosa é o tema do nosso estudo. Vencendo os inimigos. E temos aprendido tanta coisa. Deus tem falado ao nosso coração e iniciamos sempre esse estudo dizendo aquilo que Paulo afirma lá aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. O cristão tem uma vida vitoriosa, não completa aqui ainda, mas já vitoriosa aqui e se completará na eternidade. Esta vitória é certa, Jesus afirmou isto, a Bíblia é clara, mas há uma guerra ainda enquanto estamos aqui neste mundo. Nós temos que lutar. E muitas vezes os crentes são derrotados porque não entendem que estão numa guerra espiritual. O grande pregador, pastor John MacArthur, ele diz que hoje boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. Nós estamos numa guerra e por isso precisamos nos preparar para enfrentar o inimigo. Somos vencedores sim, mas precisamos lutar. E a primeira batalha é contra o pecado, que tão de perto nos rodeia. Tão de perto nos rodeia. E os aliados ao pecado, nós aprendemos que são o mundo, todo esse sistema pecaminoso contra Deus, a carne, a nossa índole carnal pecaminosa e também o diabo. E eu quero ver com você as armas para esta vitória. Nós aprendemos como o mundo, a carne e o diabo, eles agem para fazer com que o pecado ele exista em nós, para nos tirar aquela vida abundante que Jesus prometeu. E nesse estudo vamos aprender e vamos lembrar as armas que Deus coloca à nossa disposição, para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos vencer o mundo, para que nós possamos vencer o diabo e também a nossa carne. Paulo, segundo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3 e 4, ele diz: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Somos homens, somos humanos, mas não lutamos, diz Paulo,
segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus. Isso não anima o seu coração? Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Força física, beleza, inteligência, habilidades, diplomas, contatos, influência, dinheiro, cargo e tudo mais podem ser armas poderosas na sociedade humana, mas não tem nenhuma força na luta contra o pecado e os seus aliados. Esta é uma guerra espiritual. Portanto, as armas usadas não podem ser humanas, como Paulo bem afirma, e sim espirituais. Uma das grandes ilustrações disso é a história da conquista de Jericó. Está lá registrada em Josué, capítulo 6, de 1 a 27. O texto bíblico diz que aquela cidade era uma cidade fortificada. Eles estavam para entrar na Canaã. Atravessaram o Rio Jordão, mas havia pela frente uma cidade fortificada, rodeada por grandes muros. Presume-se que muros com 9 metros de altura e mais ou menos 3,5 a 4 metros de largura. Então, muros muito bem fortes, construídos. A Bíblia fala que esses muros eram tão largos que casas eram construídas em cima dele. Por exemplo, Raabe morava assim. E Deus deu uma estratégia humanamente estranha, mas divinamente poderosa para que aquela cidade fosse tomada. A cada dia, o povo, liderado pelos sacerdotes, a arca, eles deveriam marchar silenciosamente em torno da cidade, uma vez por dia. E no 7º dia, eles rodeariam a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocariam a buzina e o povo daria um alto brado. Feito isso, o muro da cidade cairia e o povo então atacaria de onde estivesse. E foi isso que realmente aconteceu. Naqueles tempos, uma cidade não era conquistada assim. Eram com carros, cavalos, espadas e arcos. Mas esta estratégia era a estratégia de Deus. Humanamente impossível, mas pelo poder de Deus possível. E aqueles muros caíram. Josué 24, 11 a 12. O texto bíblico diz que depois que vocês atravessaram o Jordão, Deus falando a eles, vocês chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, ferezeus, cananeus, hititas, girgazeus, heveus, jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz os 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhe deram vitória. Deus dizendo àquele povo, não arco nem espada deram vitória a vocês. Foi pelo meu poder. Meus irmãos, a luta contra o pecado e contra os seus aliados, o mundo, a carne e o diabo, não pode contar com armas e estratégias meramente humanas. Pois mais forte que o homem seja, ele não consegue dominar a sua índole carnal. Por mais inteligente que uma mulher seja, ela não conseguirá enganar o diabo. Por isso o salmista Davi escreveu, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus.
Nesta luta, nas provações pelas quais passamos neste mundo, é o Senhor que nos dá estratégias. Ele que fornece as armas para a nossa vitória. Por isso, confie nele, obedeça a sua palavra e você será um vencedor. E uma das garantias mais claras da Bíblia é que Deus dá força para a luta. Deus dá força para aqueles que confiam nele. Esta promessa está em toda a Bíblia. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, 10 a 20, depois dele tratar as questões da vida familiar e da vida profissional, as dificuldades pelas quais aqueles crentes em Éfeso estavam passando, ele termina aquela grande lição sobre a mutualidade nos relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, com um desafio e uma promessa. Ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Texto lindo da palavra de Deus. E ele inicia esse texto confirmando aquilo que já temos aprendido. Para vencermos esta batalha cada dia, esta batalha espiritual, temos que buscar forças em nosso Deus. Ele é a fonte de todo o poder. Por isso Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele está dizendo que nós devemos buscar no Senhor poder para a luta. Meus irmãos, a Bíblia ela não nega que a vida cristã é uma vida de conflitos, lutas. Apesar de redimidos por Cristo, nós ainda passamos por lutas e provações. Ainda estamos caminhando para o céu, onde não haverá dor, nem lágrima, nem choro, só alegria no Senhor. E Paulo diz: fortaleçam-se na força do Senhor. Nesta batalha espiritual, há uma forma clara da harmonia entre a graça de Deus e a responsabilidade do homem. Nesta batalha espiritual, você vê Deus com toda a sua graça fornecendo armas à disposição do crente, mas também pede ao crente que busque
esse revestimento do Espírito e este poder de Deus vestindo a couraça de Deus. O crente deve fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, o poder está em Deus, mas a busca por este poder está em você. É nossa responsabilidade buscar esse poder, minha e sua, um poder que está à disposição pela graça de Deus. E Paulo diz ali, a armadura de Deus. Ela está à disposição. Por isso, Paulo diz, armadura de Deus. Que o crente só pode vesti-la como um soldado, e ele faz essa comparação do cristão com um soldado romano, que para entrar na luta, ele vestia toda a sua armadura e as armas para lutar. E Paulo então coloca diante de nós esta armadura e ele diz, não é de aço, não é de latão, não é de ferro, é uma armadura de Deus que vai proteger você e vai dar armas para você poder lutar e ser um vencedor. É nele que está o poder. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus não vamos ser vitoriosos. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a fonte inesgotável de poder para o seu povo. Poder esse que não é um poder imaginário, não é um poder abstrato, mas é um poder já manifestado desde a criação do mundo. Este poder que ressuscitou Jesus Cristo, esse poder que nos regenerou e nos fez novas criaturas, esse poder que está à disposição de cada crente que se coloca diante de Deus. Paulo diz, vocês estavam mortos em suas transgressões, mas Cristo deu vida para vocês. Este poder que nos deu vida, nós que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, é esse mesmo poder que Deus coloca à disposição de você, para que você tenha uma vida vitoriosa. Por isso, quero convidar você a agradecer a Deus e sempre ter um coração grato. Agradeça a Deus porque você encontra nele este poder, aquele que busca, acha. E se você buscar, você vai achar em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, poder para vitórias a cada dia e ter aquela vida abundante que Jesus prometeu. Agradeça a Deus porque este poder está disponível pela graça de Deus. Agradeça a Deus porque você desfruta desta segurança. Agradeça a Deus porque você sabe que a vitória já é ganha, a batalha já foi vencida. Cristo venceu a morte e ressuscitou. Ele conquistou a vitória para sempre contra o poder das trevas e do mal, e nós somos vencedores com Ele. Agradeça a Deus por isso. Mais do que nunca, em meio às lutas, provações, eu e você devemos lembrar sempre, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E saber que temos uma armadura para que possamos vesti-la, que temos armas que Deus coloca à nossa disposição para lutarmos e vencermos as batalhas da vida. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida. Ele removeu-as, pregando-a na cruz. Despojou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo triunfando sobre eles na cruz. Jesus é vencedor, Ele está vivo, venceu a morte.
E com Ele nós também venceremos as lutas desta vida. E já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso, Paulo aos Efésios, no capítulo 6, começando no 10, ele coloca tudo isso diante de nós. Vistam a armadura de Deus. Este é o convite desta noite para você. Vista a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as armadilhas do diabo. Vista a armadura de Deus. E Paulo diz, não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, governos, autoridades, poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. E ele diz, então, vista a armadura de Deus. Quando chegar o dia de você enfrentar as forças do mal, aí você vai poder resistir aos ataques do inimigo, diz Paulo. E depois de você lutar até o fim, você vai continuar firme, sem recuar. Portanto, diz Paulo, esteja preparado. Meu irmão, minha irmã, esteja preparado, esteja preparada. E aí ele vem e diz, usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger contra os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Estas são as armas que Deus coloca à nossa disposição. Mas ele não termina, ele diz, façam tudo isso orando a Deus. Em meio à luta, com armas espirituais, orando a Deus e sempre pedindo a ajuda dele. Ele diz, orem guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas. Fiquem alertas. Não desanimem. Não desanimem. Uma palavra para você, não desanime. E ore, diz Paulo, sempre por todo o povo de Deus. É tempo de orar pela igreja. É tempo de orar pelo irmão, pela irmã. E Paulo diz assim, e orem também por mim, a fim de que Deus me dê mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Orem pelos irmãos, orem pelo seu pastor, orem pelos pastores que pregam o Evangelho, para que o segredo do Evangelho seja conhecido, como diz Paulo. Portanto, vistam a armadura de Deus. E nos próximos estudos, vamos estudar arma por arma. A verdade como cinturão, a couraça da justiça, sapatos, anunciar a paz. Vamos estudar passo a passo. Vamos aprender com a palavra as armas que Deus coloca à nossa disposição para sermos vencedores nesta batalha. Que já está ganha, mas precisamos lutar. Precisamos lutar. Jericó já tinha sido entregue para o povo de Israel, sim. Deus disse, Josué, eu já entreguei esta nação nas tuas mãos, mas vocês precisam fazer aquilo que eu mando. E eles fizeram algo absurdo, dar voltas em torno da cidade, tocar a trombeta e o povo num alto brado, e os muros caíram. A vitória já está ganha, meu irmão, minha irmã, mas você precisa cumprir aquilo que a palavra diz, vestindo a armadura de Deus. E que este Deus ajude a sua vida, ajude na sua família, o seu lar. Esse mesmo Deus nos abençoe e que jamais esqueçamos que somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de semana. Uma semana abençoada. Prepare-se para o domingo. Ministração do estudo pela manhã, online. E o culto à noite presencial. Dentro dos limites do público, vamos participar do culto presencial. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra que enche o nosso coração de alegria, o nosso espírito de ânimo. Lembrando que em meio às lutas e provações, dificuldades, somos mais do que vencedores. O Senhor tem nos dado armas. Ajuda-nos a cumprir a Tua palavra e a fazer aquilo que o Senhor manda. E o inimigo será derrotado, porque Cristo já ganhou a vitória na cruz. Obrigado, Pai. Abençoa o Teu filho, a Tua filha. Dá ânimo novo, alegria, paz no coração, bênção na família. Mas, acima de tudo, alegria em Te servir e viver esta vida vitoriosa, abundante que o Senhor prometeu. Eu faço esta oração no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.